Podemos, então? Vamos dar início a mais um Friday Mix Club. Hoje a gente vai continuar no mesmo tom da semana passada. Eu acho engraçado que aqui a gente já está em 2017, né? A gente começou lá desde a década de 80, com todos os tratamentos que foram revolucionando a nossa conduta frente a uma síndrome uterina aguda, né? E se vocês lembrarem lá, em 99, quando a gente discutiu o Shock Trial, na verdade, quando o paciente chegava em choque, a gente não trombolizava e aguardava para ver, né, se o paciente ia evoluir. E com o Shock Trial, foi um tratamento que a gente viu que revascularizar esse paciente naquela fase aguda do choque traria uma redução de mortalidade, né, de 80% para 50%, mesmo assim, é uma mortalidade muito alta, né, e de certa forma, até triste que, assim, a gente só foi ter uma nova medida para reduzir a mortalidade no choque no ano passado com o Danger Shock, né, então foram 24 anos, 23 anos aí, até uma nova medida reduzir mortalidade num cenário que a gente sabe que é muito desafiador na medicina. Mas, o interessante desse trabalho que o Marcelo vai apresentar hoje, já dando um pouco de spoiler, é que da mesma forma que na semana passada foi disruptivo no sentido de mudar a conduta 180 graus, aqui, só para vocês entenderem, é que na cabeça de vocês, com certeza, já é algo muito sedimentado, né? É o que vai ser explorado nesse artigo. Mas quando vocês lembrarem lá do Shock Trial, ele foi, então, você levar para angioplastia paciente com choque, certo? Mas não se tinha um trabalho cabeça a cabeça que mostrava se você vai mexer só na culpada, se vai mexer em todas. E quando você fazia uma análise exploratória do Shock Trial, 60%, 55% dos pacientes tiveram revascularização completa. Então, na verdade, é muito contraintuitivo para vocês, mas eu vivi isso porque, assim, até a minha residência de cardio, quando o paciente chegava em choque, eles tratavam tudo porque achavam que melhorando a perfusão como um todo, esse paciente teria mais chance de sair do choque. E aí, quando veio esses trabalhos que a gente discutiu na semana passada, começaram a se questionar se não compensaria tratar só a culpada e tirar o time de campo e tentar estabilizar o paciente. E aí, o trabalho que o Marcelo vai apresentar hoje vai mostrar, então, como que foi essa abordagem e como isso mudou a nossa conduta. Mete bala, Marcelo. Perfeito. Bom dia a todos, então, pessoal. Meu nome é Marcelo Guazina, sou residente de cardiologia lá do Hospital Geral. Então, a gente vai falar hoje sobre esse estudo que teve essa mudança importante, né? Como a gente estava estudando os artigos anteriores, né? O PRAM e o CUP Trial não era relacionado a choque, a gente via que o tratamento de revascularização total do paciente com infarto mudava desfecho. Nesse caso, eles fizeram o levantamento dos pacientes que tinham infarto agudo do miocárdio, com supra ou sem supra, mas que evoluíam com choque cardiogênico, né? Então, a dúvida era, vale a pena também revascularizar esses pacientes como um todo, revascularização completa no primeiro momento, ou isso tem que ser seguido, assim como a gente viu nos outros estudos também, né? Então, o manejo dessa revascularização sempre foi algo muito questionado, né? E no choque cardiogênico em especial. A gente não sabia se tinha esse benefício ou não, né? Então, a hipótese do estudo era exatamente isso. Vale a pena angioplastar apenas a artéria culpada, ou pensando em reduzir complicações e mortalidade, ou então a gente tem que revascularizar tudo, né? Então, as estratégias anteriores favoreciam a revascularização, como eu falei, mas não tinha evidência robusta para esses pacientes que evoluíam com choque cardiogênico, né? Então, o objetivo do estudo foi comparar os desfechos clínicos entre a intervenção coronariana, apenas da lesão culpada, e os pacientes que eram multiarteriais. A gente sabe que a maioria desses pacientes que evoluem com choque cardiogênico são multiarteriais, né? E eles definem, então, a multiarterial como pelo menos 2 vasos principais, né? Com o diâmetro maior que 2 milímetros e estenose maior que 70% do diâmetro total. A população foi, então, os pacientes com infarto, com supra e sem supra, e que tinham choque cardiogênico associado. E eles definiam, né, o choque cardiogênico, então, com a pressão sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio por pelo menos 30 minutos, ou então já o uso de droga vasoativa, vitamina e nora, nos primeiros
já de início da entrada do paciente, né? A outra coisa foram os sinais clínicos, né? Então, congestão pulmonar, sinais de má perfusão tecidual, e um desses fatores aí que eu vou dizer que tinha que estar manifestado, né? Então, rebaixamento do nível de consciência, má perfusão periférica, membros frios e úmidos, né? E oligúria com débito urinário inferior a 30 ml por hora, ou então um nível de lactato arterial superior a 2 milimol por litro na gasometria. Bom, foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, em 19 países europeus, com 83 centros. O N foi razoável, né, 706 pacientes, não é um estudo tão robusto, mas que fez uma diferença, que vai ver mais para frente, e que incluiu os pacientes com infarto agudo e choque cardiogênico, e os pacientes da multiarteriais também. A randomização dos grupos foi de 1 para 1, e então o primeiro grupo foi tratado com angioplastia apenas da artéria culpada, e avaliado também a angioplastia escalonada posteriormente, e a angioplastia dos pacientes multiarteriais de forma imediata. O desfecho primário avaliado foi morte ou a necessidade de hemodiálise em 30 dias. Então, foram as duas avaliações de desfecho primário. Bom, essa tabela mostra uma tabela bastante grande, então eu tive que fragmentar, mostrando as características dos pacientes, né? Eu vi que no estudo as características são bastante semelhantes, a randomização para um, assim, foi bem fidedigna, né? Então, a idade média dos pacientes era de 70 anos, o sexo masculino foi o que predominou, né? Quase 75%. Em relação ao IMC, os fatores de risco eram muito semelhantes, né? Pacientes que tinham hipertensão, 59%, quanto 61%, que eram tabagistas, muito parecido, 25% e 27%, diabetes 30% e 34%. Então, os fatores de risco bastante semelhantes. AVC, 8,5% e 6%, e aqui em cima, a pressão, que foi um dos fatores que eu falei, né? Então, a gente tinha uma média de pressão sistólica ali de 100 nos dois grupos, diastólica de 60, uma média de 76. Então, a parte clínica dos pacientes eram muito semelhantes também, tanto com infarto com supra e sem supra, e DAC multiarterial e tratamento de artéria única, né, no primeiro momento. Bom, aqui embaixo, ele caracteriza a parte de função renal, né, a média, a função renal era de 1,17 para o grupo com tratamento de lesão única e multiarterial 1,2, e o número de artérias avaliadas era em média de 3, nos pacientes que fizeram angioplastia só da artéria culpada no primeiro momento, e 2 nos que trataram multiarterial, né? Bom, e o tratamento, então? Também, eu coloquei apenas as tabelas aqui, mostrando que o tratamento foi basicamente muito semelhante em relação ao tipo de acesso, né? A maioria acesso femoral, radial. Então, assim, mesmo o tipo de acesso, eles conseguiram manter o mesmo padrão, tanto no tratamento primário, na angioplastia primária, com uma artéria só ou multiarterial. Aqui eles fizeram avaliação específica também de como era o time do tratamento dessas artérias. Na fluoroscopia, eles fizeram avaliação direta de quanto tempo, né, de fluoroscopia e a quantidade de contraste utilizado, porque isso interferia diretamente nos valores de creatinina e, consequentemente, da disfunção renal posterior ao procedimento. Também foi bastante semelhante. E, além disso, os devices que foram utilizados, né? Então, eles tiveram aqui balão intraórtico, Impella, Tandem Heart. Então, apesar de ter sido um número pequeno, foi utilizado principalmente só nos pacientes que fizeram a angioplastia primária com o tratamento de uma artéria só. E os medicamentos utilizados também, dupla antiagregação plaquetária, foi semelhantes nos dois grupos. Aqui, só mostrando também os medicamentos utilizados, né, que foram bastante semelhantes. O AS, basicamente o mesmo número, né? Clopidogrel, Prasugrel e Ticagrelor. Então, a gente, em suma, em relação ao tratamento, o tempo médio do procedimento, ele foi menor no grupo culprit only, ou seja, que fez tratamento apenas de uma artéria culpada, foi de 45 minutos, contra o multiarterial, que foi 63 minutos. O volume de contraste utilizado foi bem menor em relação ao paciente que tratou apenas uma artéria, com 190 ml versus 250 ml. Suporte circulatório foi usado, então, balão intraórtico, ECMO e aqueles outros que eu citei, em aproximadamente 30% dos pacientes, e aí não teve diferença entre os grupos.
A taxa de sucesso da angioplastia foi semelhante, cerca de 96%, e a angioplastia escalonada posterior foi realizada em cerca de 17% dos pacientes que trataram primeiro, apenas uma artéria culpada dentro dos primeiros 30 dias. Bom, os resultados, então, do desfecho primário, a gente viu que seria a morte ou a necessidade de terapia de substituição renal, né, nos 30 dias. E a gente viu que o Cupret-Only teve uma redução de 45,9 em relação aos dois, né, e o que era multiarterial de 55,4, com uma redução absoluta e significativa de 9,5 pontos percentuais. O hard ratio de 0,83, com índice de confiança importante, 95%, com uma P significativa de 0,01, né? Então, em 0,71 e 0,96 o intervalo de confiança, que mostrou um desfecho, uma diferença significativa dos dois grupos. Só que a gente vê que o benefício foi impulsionado principalmente pela redução da mortalidade, que é bom, né, em relação à hemodiálise. Esses 9,5% de diferença dos dois grupos foi principalmente porque a mortalidade reduziu. Então, é muito melhor do que ter sido só pela redução de hemodiálise, né? Bom, aqui basicamente fala isso, né? Então, a gente vê o desfecho de composto primário, seja por morte ou por a terapia de substituição renal, e a gente vê que é muito semelhante nos dois grupos nos primeiros dias, mas que a gente entra num platô, mas desde o início a redução do desfecho primário é menor no paciente que fez o tratamento só da artéria culpada. Aqui, morte por todas as causas, né, por qualquer causa, é a mesma coisa. A gente vê que o paciente que fez o tratamento apenas da artéria culpada, a mortalidade foi menor. E a mesma coisa para a terapia de substituição renal, né, hemodiálise, a gente vê que os pacientes que fizeram o tratamento só da artéria culpada foi menor, um risco relativo de 0,71 aí, considerando a P significativa nas três avaliações aqui das tabelas. Já na análise de subgrupos, a gente vê, então, daqui do lado esquerdo, onde a gente vê a maioria dos pontos para a esquerda, né, foi o tratamento da artéria culpada apenas, e do lado direito, os pacientes que fizeram o tratamento multiarterial. Bom, em suma aqui desse resumo, eu coloquei aqui, o benefício da angioplastia foi apenas da artéria culpada, consistente na maioria dos subgrupos, não teve vantagem de revascularização multiarterial em nenhum subgrupo, e a tendência de maior benefício aos pacientes sem diabetes, com hipertensão e com oclusão crônica total. Nenhuma interação significativa entre os subgrupos. Então, de forma geral, não teve a análise de subgrupo não teve uma diferença estatística significativa, né? Então, para a gente discutir, a gente viu que a angioplastia da artéria culpada reduz a mortalidade e a necessidade de hemodiálise, o menor tempo do procedimento e a redução do uso do contraste explicam esse benefício, né? E a angioplastia multiarterial imediata não trouxe ganho de sobrevida, e a estratégia escalonada após estabilização ela é mais segura e eficaz. Então, o paciente chegou com infarto com super choque, a gente viu que o tratamento apenas da artéria culpada, no primeiro momento, tem redução estatística de mortalidade e complicações como insuficiência renal, né? Então, para concluir, reduz mortalidade diária em 30 dias, se tratar só a artéria culpada, a revascularização completa não ofereceu benefício adicional, a estratégia escalonada é uma conduta ideal, né? Então, tratar as artérias culpadas em tempos diferentes, em segundo, terceiro momento. E esse estudo, ele redefiniu o manejo do choque cardiogênico no infarto agudo do miocárdio, né? Por isso que foi um divisor de águas aí nesses pacientes a partir de 2017, que tinham um infarto com supra ou sem supra, que evoluíam com choque cardiogênico. Então, fazendo um checklist do nosso artigo, a gente viu que a designação do tratamento foi randomizado, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, a gente viu que é muito semelhante, né? O segmento ele foi completo e a análise seguiu o princípio de intenção de tratar, né? Nos desfechos secundários, a gente viu que a condição cega não foi contemplada, né? Esse estudo foi avaliado, o paciente do estudo pós-cateterismo, viu qual era multiarterial e qual chegava em choque, eles segmentavam, né? Então, eles sabiam que ia ser tratado apenas uma artéria ou todas as artérias. Os grupos comparados eram semelhantes, e além da intervenção experimental, eles foram tratados igualmente também. Os estudos a gente pode, a partir desse estudo a gente pode aplicar na nossa clínica atual, né? Os objetivos foram contemplados e relevantes, né? E os benefícios do tratamento, eles superaram o risco, né?
Acho que é isso do Culprit Shock Trial. Marcelo, parabéns pela apresentação, cara. Ficou muito boa, bem didática, direto ao ponto. E só reforça aquilo que eu já dei uma introduzida na introdução, né? Que, assim, eu brinco que, para vocês, assim, parece uma coisa meio banal, porque desde que vocês estão aí, talvez, na clínica, com certeza na cardio, já é algo racional na cabeça de vocês, né? O paciente vem com infarto, consulta e não tem choque, vocês tratam a culpada no índice e ali em até 45 dias, né? Vocês vão fazer o tratamento estadiado. E quando o paciente chega com choque, vocês levam, trata a culpada, pula fora, e aquilo até que a gente conversou ontem a beira-leite, né, Cris e Matheus, do paciente do leite 5, né? Você vai tentar estabilizar o paciente nas primeiras horas do choque. Choque não adianta, tipo, você ligar uma norinha, um em crise, tipo, não diagnosticar o perfil do choque, não tratar corretamente o choque e empurrar para outro dia, entendeu? Aquelas primeiras horas ali são fundamental para a tentativa de reversão do choque. De forma, só reforçando aquilo que eu falei, né? A gente ficou aí desde 99 até o ano passado, sem nenhuma nova conduta que alterou a mortalidade no choque, né? Desde que a gente descobriu que tratar a lesão responsável pelo infarto, né, no shock trial em 99, só no danger shock que a gente teve ali um benefício, né, mas com alguns malefícios também que a gente vai discutir, a gente já discutiu, na verdade, né? Então, assim, parece algo muito fácil para vocês, mas é marcante para mim, porque eu sempre gostei de cardio, desde o meu segundo semestre eu queria fazer cardio. Então, eu cheguei na residência de cardio em 2018 com a cabeça de, o paciente veio com infarto, a gente trata só a culpada e vai acompanhando as outras lesões. O paciente chegou chocado, a gente vai tratar tudo para reduzir o potencial isquêmico, que isso pode salvar o cara do choque. E aí, em 2016 e 2017, vieram 2 trabalhos que, tipo, guinaram a 180 graus o manejo da cardiologia, né? Que a gente vê que as verdades não são absolutas, né? Na semana passada, a gente viu que mudou totalmente o conceito, a gente passou a tratar todas as lesões, e agora a gente está vendo que, em relação ao choque, mudou também esse conceito de acabar com toda aquela carga isquêmica, né? Até o Daniel está aí depois, se ele quiser comentar um pouco, mas o racional que se tem é justamente esse, que, na verdade, esse manejo inicial do choque, você, tipo, começar uma dobuta, associar uma nora, um em crise, manejar o manejo hidroeletrolítico, corrigir a acidose, às vezes sedar o paciente para diminuir aquela descarga adrenérgica, entendeu? Você poupar ali o miocárdio do paciente é mais importante do que uma possível isquemia residual, né? Então, mudou a conduta no sentido que, a partir de 2018, todos os guidelines recomendaram como classe de indicação 1, você fazer o tratamento culprit only, né? Tratar a culpada, cair fora, levar para a OCO para estabilizar esse paciente. Nath, quer fazer algum comentário? Tranquilo, Stanino. Dani Boy quer comentar algo aí também? Bom dia, meninos. Bom dia, Janine, Nath, Camareixo. Bom dia, Marcelo e todos. Parabéns pela explicação. Eu acho que é isso que você falou, Janine. Eu acho que o divisor de águas aí do culprit é porque é uma evidência científica robusta de um tema difícil de você randomizar ou de você selecionar. Tanto é que vocês viram que foram mais de 80 centros para você conseguir menos de 1.000 pacientes, né? Com critérios de inclusão e exclusão. Eu não vi aqui, Marcelo, se você passou, eu não me atentei, aos critérios de exclusão. Você chegou a comentar? Não, eu não coloquei. Eu li, mas eu não coloquei. Basicamente foram os pacientes... Pode falar, desculpa, pode falar. Não, os pacientes que foram retirados do estudo, aqueles pacientes que tinham uma estabilidade hemodinâmica com choque, principalmente em que não dava para levar de imediato. Realmente eu não coloquei os dados da exclusão ali. Não vou lembrar.
Não, tranquilo. Eu só estou chamando a atenção de vocês, porque essa decisão de colocar o paciente na mesa em choque cardiogênico é uma decisão de equipe. Isso tem que ser compartilhado, né? Eu acho que até antes de falar em tratar qual lesão, a gente tem que saber a hora de colocar o paciente. Isso que o Janine falou é muito importante. O manejo clínico do paciente e buscar, dentro da instabilidade, dentro do choque, buscar o momento legal de colocá-lo na mesa, né? A gente sabe que o transporte é todo mundo que trabalha em paciente com paciente grave. Isso eu ouço desde que eu era residente lá em 2010 de clínica, que o transporte aumenta a mortalidade, né? Quem nunca ouviu aquela bomba fazer o pipi a hora que você quer trocar o paciente de leito, o equipo trava, entra não sei o quê. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto a gente reforçar é quando não colocar, né? Quando o paciente não tem a menor condição de transporte, esse é o momento de talvez você esperar algumas horas, ou 24 horas, ou 12 horas, enfim. Fazer isso que o Janine falou, manejar o paciente clinicamente, estabilizá-lo, para ter condição do paciente ser transportado para o setor da hemodinâmica, né? Lá no setor da hemodinâmica, antes até de pensar na lesão culpada, a gente tem que lembrar que esse paciente ficará em decúbito zero, esse paciente precisará ser submetido ao contraste que tem, querendo ou não, uma cardiotoxicidade, ele vai gerar, às vezes, uma disfunção transitória cardíaca, ele é cardiotóxico também, e é a hora que, às vezes, durante o cateterismo, o paciente tem uma nova parada cardíaca e morre na mesa, tá? Então, acho que o primeiro quando não levar o paciente, tem que sempre ser discutido com a equipe de hemodinâmica, com a equipe da intensiva, e segundo, que o grande ponto aí desse trabalho é que ele desmistificou algumas coisas, né? Eu fiz residência num serviço que tinha 7 salas de hemodinâmica e eu tinha 10 preceptores. Então, cada um fazia de um jeito. Tinha um dia que eu ia atender o infarto com supra, eu abria DA. No outro, eu ia atender o infarto com supra, eu abria DA, CX e a direita. Então, esse trabalho, ele padronizou, tornou a coisa mais homogênea e mostrou que realmente é melhor, na maioria dos casos, você entrar correndo e sair voando, né? Tratar a lesão culpada, menos contraste, tira o paciente da sala o mais rápido, com segurança, e devolve num segundo momento. Então, eu acho que é importante lembrar também quando não abordar o choque cardiogênico e quando abordar, idealmente trata a lesão culpada e vida que segue. Acho que é isso. Eu queria com critério de exclusão, e eu tenho uma provocação para você também. Ó, ele coloca aqui ressuscitação por mais de 30 minutos, paciente com lesão cerebral irreversível, né, como pupila dilatada, né, indicando causa que já perdeu o time, né, um cara que já está mais de 12 horas de choque, ou que tem algum outro problema mecânico, como causa do choque, ou que tem uma indicação de cirurgia cardíaca de emergência, né. Essas 12 horas são questionáveis, né? O que eu achei interessante é que, assim, realmente eram pacientes, assim, muito chocados, né? Você vê que, assim, 70% tinham lactato acima de 2, 70% tinham extremidades frias, né, que eles colocam aqui, 70% tinha alteração do Glasgow, né? Então, assim, quando você pega, por exemplo, os trabalhos com balão, com Impella, com ECMO, eram até pacientes menos graves, digamos assim, né? E até é um ponto-chave que eu discuto com vocês quando a gente senta para falar Danger Shock, ESSL Shock Trial, que foi do ECMO, e a BP Shock, que foi do balão, né? Que eu acho que o trabalho do Impella foi o trabalho que conseguiu achar aquele sweet spot. Aquele cara, assim, que ele está entrando em choque cardiogênico, ele não está tão grave de, tipo, já ter uma alteração no estado mental e tal, a vaca já teve complexo, digamos assim, né? Mas não está, assim, tão compensado a ponto de você falar, olha, aquele paciente que você está vendo que o lactato está começando a aumentar, o gap CO2 está começando a largar, aquele paciente que a beira-leite você sente que ele vai degringolar. Ele conseguiu... A ladeira tá descendo a ladeira, né? Isso, ele não desceu de vez, que eu acho que o do balão e do ECMO, ele já pegou uns pacientes assim que
já tinha uma parada muito grande, já tinha um Glasgow baixo, então esse ponto é muito interessante, mas na verdade também minha provocação pensando em vida real. A gente sabe que tem essa recomendação, né? Mas, por exemplo, um paciente que você já sabe que é um paciente isquêmico, que eventualmente venha com infarto com supra da parede inferior, e que você está lá na hemodinâmica, vai fazer a lesão da lesão culpada, digamos, seja uma coronária direita, né? Mas é um paciente que acaba evoluindo com choque cardiogênico, que lá na hemodinâmica você já percebe uma extremidade fria, de repente já tem exame com um lactato aumentado, já está com dobutamina, e eventualmente esse paciente tem uma lesão grave num ósseo da DA. Você acha que é um paciente que foge desse estudo, que talvez você pense em tratar uma lesão a mais, ou segue... A lesão culpada é da direita, é isso? E o infarto de parede inferior. Isso. Aí entra um dado técnico que às vezes os trabalhos não trazem, né? O que é uma lesão grave no ósseo da DA? Se a lesão grave é um tronco DA, né? Com ósseo de DA, que eu vou ter que tratar tronco DA, e o vaso está subocluído com redução de fluxo, né? Time 2, time 1, a tendência, se o paciente tiver condições clínicas de a gente continuar o procedimento, se esse paciente usou pouco contraste, veja que a média de contraste do trabalho foi bem alta. 190 e 250 é muito contraste. São mais de 2 frascos de contraste, né? Um frasco de 100. Então, é uma média alta. Então, tudo isso a gente leva em consideração, Janine. Sendo objetivo, se esse paciente tem uma lesão de 70 no ósseo da DA, eu já tratei a culpada e o fluxo é bom, eu geralmente não trato. Agora, se eu tratei uma direita fechada e a DA está subocluída, inclusive com redução de fluxo, eu trato. Se eu julgar aqui, eu vou fazer um tronco DA e acabou o procedimento. Entendeu? No contexto de um paciente já entrando em choque. Exatamente. Se eu prevejo que o cara começou a cair a pressão arterial, a gente tem a pressão invasiva monitorizada, começou a gerar alguma queda, necessidade de droga vasoativa em sala, é aquele paciente que vai degringolando, né? E a direita foi fácil e rápido de tratar, acabou a situação. Né? Isso quando eu tenho o paciente na mão, né? Isso quando eu tenho o paciente na mão. 100% dos meus pacientes têm anestesista na sala. Se tiver alguma necessidade de intubação, não sou eu quem vou intubá-lo. Eu sempre, 2 médicos, eu e mais um. Então, tudo isso leva em consideração, né? Então, acho que a gente tem que levar esse conceito. Sim, é um caso muito específico, né? Que foge desse contexto de estudo, mas a minha indagação é porque a gente sempre pensa no choque cardiogênico, aquele infarto de DA, que você vai tratar a DA, né? Mas, eventualmente, quando você tem uma área grande em risco ali, o meu racional foi justamente esse, supondo que você tratou direito. Uma DA de 90%, eu, como intensivista, não ficaria tranquilo de estar com esse paciente na minha mão chocado. Com certeza, eu concordo. E um detalhe que você chamou atenção e que eu não sabia, não li a respeito da exclusão que eu perguntei, né? Mas assim, choque até 12 horas é aquele infarto muito recente, né, gente? O cara que chocou em até 12 horas é o cara que acabou de chocar e tá na sua cara, corre para abrir a artéria, né? Não é aquele paciente que parou, que voltou, que tá 24 horas, que tem um choque já misto, é aquele cara já complicado, né? Então a gente tem que saber quem é o paciente. Mas é uma decisão muito difícil, né? Uma decisão... Foi choque maior que 12 horas, né? Eu entendi que você falou que a exclusão era maior que 12 horas, né? É maior que 12 horas, o choque está mais de 12 horas. Então, quando tem mais de 12 horas, não entrou no estudo. Então, eram choques recentes. O cara chocou a menos de 12 horas do infarto, não é isso? Isso. Que é um benefício maior ainda, né? É até interessante que, acho que no mês passado, não lembro quem estava rodando comigo, mas teve um paciente que também estava lá com um choque cardiogênico na UTI, né? Mas era um cara que já tinha um infarto com supra evoluído da parede anterior, uma lesão grave na DA, mais de 7 dias já. E aí ele chocado, meio ruim na nossa mão, e aí? Leva para hemodinâmica ou não? E a conduta ali na hora, lógico, olhando retrospectivamente foi assertiva, mas assim, quando a gente pega, você falou, esse infarto recente de 48 horas, a gente fica mais tendencioso a discutir levar, né? Menos que 12 horas não tem muita discussão, a gente, se tem estabilidade, a gente leva, né? Mas ali até umas 48 horas,
eu acho que é um É uma time decisão. que compensa um pouco mais levar, mas era um cara que estava 7 dias, e aí a gente foi, revirou, até que achou um Maitu, e aí depois começou o antibiótico, o cara, tipo assim, saiu do choque. Então, é bem esse É, contexto que eu falo de paciente chocado e paciente invadido. Vocês têm que determinar a causa do choque. Vocês não podem com certeza. presumir com base em qualquer outro achado. Mas só finalizando para não me prolongar, mas eu acho que esse trial foi muito assertivo em excluir, né, mais de 12 horas, porque já entram todos esses fatores de confusão. E o que eles queriam é realmente selecionar a artéria culpada. Passou de 12 horas, o cara começa a estar infectado, entuba, broncoaspira, infecções secundárias, né? Então acho que 12 horas foi um limite assim legal para excluir outras causas, né? Obrigado. E você vê que mesmo assim, 30% dos pacientes precisaram de assistência ventricular durante o procedimento, né? É muita coisa, apesar da exclusão desses pacientes com instabilidade, aí 30% precisou de device durante a angioplastia. Que é uma realidade longe do que a gente vive no Brasil, né? É. Isso aí. Perfeito. Podemos seguir? Pode. Bom, nosso segundo estudo, gente, foi uma avaliação de endocardite infecciosa do coração direito, especificamente da válvula tricúspide. É um trabalho que foi publicado agora em agosto, junho de 2025, em que a gente vê o tratamento percutâneo, a aspiração percutânea da endocardite infecciosa da válvula tricúspide. Acho que o meu chefe queria me fazer matar a vontade da cirurgia cardíaca e me mandou para estudar o trabalho. Bom, então, esse trabalho fala especificamente da endocardite infecciosa, daqueles pacientes que são bastante frágeis ou que têm uma limitação cirúrgica diretamente, né? Então, ele mostra ali que a endocardite infecciosa direita aumentou muito, esse trabalho, principalmente alguns dados dos Estados Unidos, e isso está relacionado principalmente à quantidade de drogas injetáveis e de dispositivos implantáveis que aumenta o risco ali pelo contato direto com a válvula tricúspide de fazer a infecção e a vegetação ali no local, né? Então, a aspiração mecânica percutânea, que é o PMA, é uma alternativa minimamente invasiva para remoção dessas vegetações, mas não necessariamente para tratar diretamente ali, sem a terapia com antibiótico terapia, é claro, e também não é a ideia de não indicar esse paciente para cirurgia, tá? As evidências sobre segurança e a eficácia ainda são bastante limitadas, não é uma rotina feita com certa frequência, apesar do estudo, a gente vai ver que foi uma análise retrospectiva, né? Então, o objetivo foi avaliar os desfechos clínicos e a segurança desse tratamento com aspiração mecânica percutânea nos pacientes que tinham essa endocardite infecciosa direita, num registro multicêntrico, né? O estudo chamado CLEAR. Então, eles fizeram uma avaliação retrospectiva em 19 centros nos Estados Unidos, de 2014 até 2024, e os pacientes que foram incluídos foram aqueles com diagnóstico de endocardite infecciosa direita e que foram submetidos a esse procedimento de aspiração, né? O desfecho primário foi a avaliação de mortalidade hospitalar, nova formação de TEP, esses pacientes faziam um TEP com recorrência por conta de migração, né, êmbolo daquela vegetação, ou a necessidade de cirurgia emergencial. O procedimento ele era guiado por eco transesofágico ou intracardíaco e transtorácico também, tá? E além disso, a fluoroscopia também era bastante utilizada durante o procedimento. Então, como eles faziam? A técnica do dispositivo, a maioria dos casos era utilizado esse Angiovac, quase 85%, que é essa foto que eu coloquei aí, esse é o aspirador direto ali da tricúspide. A estratégia, então, era aspiração guiada pela imagem, com redução maior ou 70% do tamanho da vegetação avaliada previamente no ecocardiograma, ou então a redução, ou residual que ficasse menor ou igual a 1 centímetro daquela vegetação. O acesso pode ser tanto femoral ou jugular, e a anestesia geral foi quase em 90% dos pacientes. Bom, aqui falando da técnica um pouquinho, então, ele mostra que essa técnica pode ser tanto jugular femoral, né, então, vena venosa, ou femoro-femoral, e a avaliação desse estudo foi visto que, pela anatomia, a técnica de acesso pela jugular e femoral, a aspiração direta pela jugular,
ela é melhor, especialmente pensando nas vegetações encontradas ali nas válvulas septais e posterior da tricúspide, né? Então, o acesso aqui embaixo, na seta vermelha, pela válvula, o aspirador direto pela válvula, pela cava inferior, prejudica, um pouco mais limitado em relação à aspiração da vegetação nessa região. Então, o acesso pela jugular facilitaria a aspiração e o acesso ali diretamente na válvula tricúspide em qualquer válvula. Bom, as características dos pacientes, a maioria tinha em torno de 43 anos, a média de 43 anos. Sexo masculino era predominante, os pacientes, a maioria não, né, 88 ali eram hipertensos, 34%. Tinham diabetes, 22%, mas o que chama atenção é isso aqui, né, 51% dos pacientes usavam drogas injetáveis, fazendo, então, a formação dessas vegetações na válvula tricúspide. Das características de imagem da endocardite, a gente viu que não foge muito do que a gente vê no Brasil, né? O estafilococcus é a prevalência maior, quase 74% da hemocultura. O risco de embolia dessa vegetação para o pulmão e para a microcirculação ali é de cerca de 75%. E a maioria dos casos, essa vegetação era pedunculada, né, 80% ali, com mobilidade em 99%, ou seja, a chance de um êmbolo, né, séptico era muito grande nesses pacientes. E a gente vê que a insuficiência tricúspide, em torno de 30%, evoluiu com uma insuficiência tricúspide severa. Bom, aqui está a imagem da ecocardiografia, então a gente vê na figura A, essa seta amarela mostrando essa vegetação peduncular. Já na B, a seta azul, a gente vê o aspirador ali posicionado já para aspirar a vegetação, que está na seta amarela. E aqui na letra C, a gente vê o Doppler já do ecocardiograma mostrando a redução dessa vegetação. E no último, a imagem anatômica, né, da peça da vegetação já aspirada ali. Bom, nessa tabela de forest plot, a gente consegue ver, que a diferença em relação a P significativa, em relação ao sexo, idade, foi estatisticamente diferente, mas em resumo dos preditores de desfecho dessa tabela aqui, a gente vê que o odds ratio de choque e hipóxia foram os principais, né? A gente vê aqui na tabela, na hipóxia ali a gente vê bem deslocado para a direita, e não aparece aqui, bom, e no choque, na terceira também a gente vê, né, 2,27 de odds ratio, com uma P significativa, o que isso mostra que a diferença significativamente estatística, né, os pacientes se beneficiam do uso dessa aspiração. Então, a hipóxia manteve significativa na multivariada ali, com a P de 0,006, mas a insuficiência tricúspide, apesar de 30% ser severa, não foi associada a maior mortalidade. Bom, os desfechos aqui clínicos intra-hospitalares, a gente vê, coloquei um resumo aqui também, então a gente vê que a mortalidade foi intra-hospitalar de 25%, embolismo pulmonar de 21%, dissecção vascular ali muito pequena, 1%, né, AVC 8%, então isso, no primeiro momento, é avaliação de 6 semanas sequenciais, mortalidade foi menor ainda, 15%, rehospitalização 15%, então e cirurgia cardíaca de urgência de 9%. Então a gente vê que é um procedimento minimamente invasivo com os riscos muito menores do que o benefício, né? Então a gente vê então que a aspiração percutânea é uma alternativa viável nos pacientes de alto risco. A mortalidade foi semelhante, né, na literatura dos pacientes de tratamento cirúrgico, em torno de 10%. A maioria dos eventos adversos decorre da gravidade da infecção e não necessariamente do procedimento. E a insuficiência tricúspide pior, ela foi clinicamente tolerada, então não foi um fator de risco importante aí para a mortalidade. Aqui nessa ilustração geral, né, do trabalho, do CLEAR, mostra então ali o número de pacientes, 256 pacientes foram avaliados durante esses 10 anos, e que fizeram tratamento para redução de 70% do tamanho da vegetação, ou que ela ficasse menor que 1 centímetro. As comorbidades relacionadas, a gente viu que 51% em relação ao uso de drogas injetáveis,
A maioria foi pelo Staphylo aureus, a endocardite fazendo êmbolo ali em torno de 50% e choque de 27%, né? Sucesso desses pacientes ali foram quase 90%, então um número bastante importante, a mortalidade foi baixa, e o procedimento, 90% dos pacientes se beneficiaram, né, com redução de 70% da vegetação, ou que ela ficasse menor que 1 centímetro, facilitando a terapêutica com antibiótico, né. Os riscos, os preditores de risco mais importantes foram o choque e a hipóxia, que a gente viu que isso diferenciava na mortalidade, e aí a mortalidade geral ali, hospitalar, foi em torno de 9,8%, cirurgia de emergência 8,3%, a nova formação de êmbolos pulmonares 8,3% só, e a piora da insuficiência tricúspide em 15%, né? Então, a gente viu que é um método viável, principalmente nos pacientes que têm contraindicação de fazer o procedimento cirúrgico de fato, né? A gente viu que tem uma alta taxa de sucesso e segurança aceitável, as complicações estão muito mais relacionadas à infecção, né, do que o procedimento em si, e os ensaios randomizados são necessários para confirmar os benefícios. É um estudo que tem um número de pacientes relativamente baixo, né, mas porque não é tão simples conseguir esse N, e que foi um tempo de 10 anos para a gente avaliar, né. Bom, então, o checklist de avaliação crítica do artigo mostra que os desfechos primários ali, a designação para o tratamento não foi randomizada, né, fizeram um estudo de avaliação prévia e que os pacientes, não existiu grupo de avaliação, né. Todos os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, na verdade, isso não se encaixa muito, porque a gente está fazendo uma análise de subgrupo, né, de grupos. O segmento ele foi completo, foi feita a avaliação desses pacientes da internação até o tratamento final cirúrgico ou apenas com aspiração e tratamento clínico. E a análise seguiu o princípio de intenção de tratar, acredito que cabe, né, porque a ideia foi reduzir a quantidade de vegetação para o tratamento clínico. Não teve condição séria contemplada, não teve comparação de grupos e não teve intervenção experimental em relação aos grupos, né? E se é possível incorporar isso na nossa prática clínica, acredito que isso vai muito mais da tecnologia e da habilidade cirúrgica, mas a gente viu que viabilidade por mortalidade é muito pequena e parece ser algo bastante viável para a gente aplicar nos pacientes, na prática clínica, né? Acho que é isso, gente. Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Não foi para pegar no seu pé, não, pela sua outra residência, porque Tô brincando. eu achei um trabalho interessante no sentido de trazer uma nova técnica, né? Se o Daniel puder falar depois. Não sei se alguém no Brasil já fez isso, e assim, para mim foi até surpresa. Quando eu li o título e li o resumo para começar a pensar no artigo, eu achava que ia usar, tipo, como falo, penumbra ou algum outro catéter que vocês usam ali para aspirar TEP, aspirar AVC. E aí, quando eu vi esse enjovar que eu realmente não conhecia, eu fui até procurar na internet, eu mandei o vídeo para o Eu vou Marcelo. mandar para vocês o link aí, que é bem interessante, porque ele mostra toda a técnica cirúrgica, né? Eu vou colocar aqui pelo menos a parte da aspiração, só para vocês verem o tanto que é um trem agressivo, assim. Tá aparecendo aí? Assim, tá aparecendo. Quando é assim, Daniel e Sidney já fizeram. Isso aí é o vídeo deles. Aqui, colocando pelo perfeito lá, igual o Marcelo colocou. Fizemos 2 casos. Não, mentira, tô brincando. Olha o tolete do catéter de aspiração. Parece com a cânula de ECMO. Pois Frente, acho que é não mesmo. Cara, parece o do Mitra Clip, bem parecido, 24 frames. O Mitra Clip, não sei quanto que é esse aí, não. Rapaz, nunca tinha visto esse negócio, não. Nem eu. Hein, essa minha Ó. dúvida, eu não vi. É só na tricúspide, né? Para pulmonar não tem isso aí, não, né? Pelo menos aqui mostra só para tricúspide. Fiquei na dúvida, não, Mas beleza. dá para passar para pulmonar, viu? O problema é a curva, porque quando você cruza a tricúspide, você precisa fazer uma curva de mais de 180 graus para subir. Pensou no Márcio, né, Nath?
Já Pensou no pensei no Márcio, né? Márcio, já pensei no Não. Márcio, já ia fazer um trem brasileiro aqui, um cano de PVC, aí eu já ia mandar pro... Não, eu imaginei, eu lembrei dele também, porque a gente está com endocardite infecciosa da pulmonar lá, professor Daniel. E o cara está tratando com uma comicina há 44 dias. A gente vai repetir o eco agora para ver se tem alguma coisa. Mas é da pulmonar. Tem que dar uma passada na Todimo, ver o que tem de material. Depois eu mando o vídeo completo para quem tiver interesse de olhar, mas assim, me chamou a atenção por ser uma técnica nova, não sei se realmente foi feita no Brasil e quando que vai poder chegar aqui, mas parece ser algo promissor no sentido que, assim, quando vocês viram lá, eram vegetações maiores que 2,4 ali na média, né, Marcelo? Isso. Então, assim, são vegetações, na verdade, que se você olhar a diretriz, indicação cirúrgica, né? Vegetações acima de 15 milímetros, a gente já tem que pensar em cirurgia, porque o risco de complicação é muito alto, né? Mas, como vocês vão ver no vídeo que eu vou mandar, era um caso com Euroscore de 14%, então... 45%. Pois é. 45%. Eu achei as complicações bem importantes, mas aí quando é comparado com o tratamento convencional, tipo assim, até maior, né? Tipo assim, a porcentagem das complicações e tal. Eu acho, do procedimento em si, achei alta, só que aí depois eu vi que ele comparando com a literatura, é porque é um paciente já de alto risco, né? Então complica muito, né? Ele até fala assim, o objetivo não é você contraindicar a cirurgia, porque se o paciente tem os critérios cirúrgicos de endocardite, é cirurgia, mas são para aqueles pacientes especiais, no caso, né, paciente muito grave. Esse paciente do caso, do vídeo, ele tem 86 anos, um Euroscore de 46%, então é um risco muito grande, né, então... E o desfecho é muito benéfico, né? Mortalidade de 10% em relação a isso, e está muito mais relacionado à infecção do que ao procedimento. Sim. Mais alguma? Olha só eu abri aqui na internet, fiz uma pesquisa rápida. Esse dispositivo, que é a cânula, chama cânula Angiovac. Ela tem 22 frames e a bainha de acesso tem 25 frames, para poder canular uma de 22. Assusta o tamanho na imagem, mas é o que a gente usa no MitraClip. O MitraClip é isso, é 24 frames. Então, assim, a veia tolera, né? Só que o MitraClip, óbvio, a gente não faz via jugular. A gente faz via femoral, mas a jugular, cara, ela é calibrosa também. Então não é nada de outro mundo, não. E a hemostasia venosa ela é muito mais simples por conta da baixa pressão quando comparada à arterial. Tá? E isso aí eu acho que é um caminho que a intervenção percutânea tem tomado de abordar a tricúspide. Hoje, todo congresso que você vai, eles falam, 1/3 dos congressos de intervenção falam de tricúspide, né? E de cirurgia cardíaca, eu acredito que seja assim também, porque a gente sempre aprendeu que foi a válvula esquecida. E agora o mundo inteiro está olhando para a tricúspide, porque primeiro que a gente não sabia como tratar, e agora a gente viu que algo precisa ser feito, né? Então, eu acho que está indo nessa direção, e esse trial aí, esse estudo multicêntrico aí, fala muito a favor disso também, que é o caminho da tricúspide que a gente nunca deu moral, né? Beleza. É isso. Mais alguma coisa, gente? Tá bom. Ó, semana que vem vou dar folga para vocês, porque vai ter o congresso, né, da sociedade. Espero que todos estejam presentes, né, prestigiar a nossa sociedade, e a gente volta na semana seguinte, né, Matheus? Boa sexta, bom final de semana a todos, gente. Obrigado. Obrigado, professores. Falou, professor. Falou, bom final de semana.